Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da FUVEST. Acompanhe comigo aqui. Para responder aos itens A e B, considere a figura correspondente. Num tetraedro OABC, os ângulos AOB, BOC e COA medem 90 graus. Sendo alfa e beta as medidas dos ângulos ACO e BCO, respectivamente. Então, ACO, alfa, BCO, beta. Expresse o cosseno do ângulo ACB em função de alfa e beta. Para eu encontrar, eu vou partir primeiro do triângulo AOC, que é um triângulo retângulo, pois aqui é 90 graus, como diz o enunciado. Então, eu sei que a tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Então, a tangente de alfa será OA por OC. Passando o OC multiplicando, OA será OC vezes tangente de alfa. Então, OA é igual a OC vezes tangente de alfa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente por hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é igual a OC dividido por AC. Trocando os dois de lugar aqui, eu sei que AC é igual a OC por cosseno de alfa. Então, AC será OC por cosseno de alfa. Partindo agora para o triângulo BOC, a gente tem o seguinte. A tangente de beta será OB por OC. Então, multiplicando em cruz, OB é OC tangente de beta. Ou seja, OB será OC vezes tangente de beta. O cosseno de beta é cateto adjacente por hipotenusa. Então, o cosseno de beta é OC por BC. Trocando esses dois de lugar, eu sei então que BC é igual a OC por cosseno beta. BC é OC por cosseno beta. Partindo agora para o triângulo AOB, que é um triângulo retângulo, então a gente pode aplicar o Pitágoras para encontrar AB. Aplicando Pitágoras, eu terei AB quadrado é igual a esse lado ao quadrado mais esse ao quadrado, como está escrito aqui. Elevando ao quadrado, terei AB quadrado é OC quadrado tangente ao quadrado de alfa, mais OC quadrado tangente ao quadrado de beta. Pode ver que o OC quadrado dá para eu colocar em evidência. Então, colocando em evidência e tirando a raiz, terei o seguinte. Raiz de OC quadrado tangente ao quadrado de alfa mais tangente ao quadrado de beta. O OC quadrado sai da raiz e vai ficar AB igual a OC vezes raiz de tangente ao quadrado de alfa mais tangente ao quadrado de beta. Ou seja, achei AB. Agora vem no triângulo ABC, eu posso aplicar a lei dos cossenos, porque esse triângulo não é retângulo. Aplicando a lei dos cossenos, terei esse lado ao quadrado é igual a esse ao quadrado mais o outro ao quadrado, menos 2 vezes um vezes o outro, vezes o cosseno de ACB, que é o que está escrito aqui. Elevando ao quadrado, então, terei OC quadrado vezes tangente ao quadrado de alfa mais tangente ao quadrado de beta, igual a OC quadrado sobre cosseno ao quadrado de alfa, mais OC quadrado sobre cosseno ao quadrado de beta, menos 2 vezes OC vezes OC, OC quadrado, cosseno alfa vezes cosseno beta, como está aqui. Dá para eu cortar o OC quadrado e abrir a tangente ao quadrado de alfa, assim como a tangente ao quadrado de beta, por seno sobre cosseno. Então ficará seno ao quadrado de alfa por cosseno ao quadrado de alfa, mais seno ao quadrado de beta por cosseno ao quadrado de beta, é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, mais 1 sobre cosseno ao quadrado de beta, menos 2 cosseno de ACB sobre cosseno alfa cosseno beta. Como eu não tenho espaço aqui, eu vou continuar no outro slide, repetindo a última passagem. Então agora eu vou passar 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa para o outro lado
e 1 sobre cosseno ao quadrado de beta também para o outro lado. Ficará assim. Então você pode ver agora que aqui ó, o denominador é comum, dá para eu juntar esses caras. Então ficará seno ao quadrado de alfa menos 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa, mais seno ao quadrado de beta menos 1 sobre cosseno ao quadrado de beta. E o segundo membro eu repeti apenas. Eu sei da relação fundamental que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu trocar o 1 e o cosseno ao quadrado de x de membro, eu terei o seguinte: seno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos cosseno ao quadrado de x. Dá para eu substituir aqui em cima. Portanto, ficará menos cosseno ao quadrado de alfa sobre cosseno ao quadrado de alfa, mais menos cosseno ao quadrado de beta sobre cosseno ao quadrado de beta, é igual a menos 2 sobre cosseno alfa cosseno beta vezes o cosseno de ACB. Então aqui ó, dá para cortar, então vai dar menos 1, dá menos 2. Então menos 2 igual ao segundo membro. Dá para cortar o menos 2 com menos 2, então sobra 1 do outro lado. Passo o cosseno alfa cosseno beta multiplicando. Terei então que o cosseno de ACB é igual a cosseno alfa vezes cosseno beta. Vamos para o item B então? O navio parte do ponto de latitude 0 grau e longitude 0 grau e navega até chegar a um ponto de latitude 45 graus sul e longitude 45 graus oeste, seguindo a trajetória que minimiza a distância percorrida. Admita que a Terra seja esférica, de raio R igual a 6.000 km. Qual foi a distância percorrida pelo navio? Seja O o centro da Terra e P o ponto em que o navio chegou. Então eu vou transferir esse desenho aqui para um outro desenho, esse desenho aqui. Então, ó, você pode ver que como a latitude é 45 graus sul, então eu posso dizer que BOP é 45 graus. BOP é 45 graus. E a longitude é 45 graus oeste, portanto, AOB será também 45 graus. Como eu não vou usar mais essa figura, ela vai embora. E a gente vai fazer o seguinte: B é um ponto de tal forma que as retas AB, BP e BO sejam todas perpendiculares, formando um tetraedro com 3 ângulos retos, como do item A. Então, segue aquela fórmula que eu tenho do item A. Então, eu sei que o cosseno de POA é igual ao cosseno de BOA vezes o cosseno de POB. E esses dois ângulos são 45 graus. Então, o cosseno de POA será igual a raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de POA é meio. Se o cosseno de POA é meio, então o POA será 60 graus. Então, por uma regra de 3, a gente consegue encontrar o caminho que o navio fez. Ou seja, 360 graus, 2πr, 60 graus, a distância do navio. Dá para cortar o 360 com 60, sobra 6. O 6 com 6.000, sobra 1.000. Então, a distância será 2.000 pi quilômetros. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like aí, ajuda na divulgação do canal. Aproveita, se inscreve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.